Cerca de 3 em cada 4 americanos estão insatisfeitos com a sua aparência de tempos em tempos. Mas isso é será normal, que é só os mas algumas americanos? dessas Porque eu acho que pessoas aqui no tomam Brasil medidas também é meio extremas assim, tá? para tentar alcançar o físico dos sonhos. E muitas vezes as consequências são horríveis. Então se prepare para abdômenes arquitetônicos, braços explodindo e outros tipo aqueles acidentes injetáveis mais complexos. eu Essa acho que vai eu ser sei uma que viagem turbulenta, enquanto a gente olha para mais músculos falsos que deram muito errado. Tá bizarro, realmente. Só nas previews aí eu já tô agonizado, meu irmão. Hulks brasileiros. Hulk brasileiro, já sei que vai ser bom o vídeo. Toda criança quer se tornar o seu super-herói favorito quando crescer. O meu era Mulher Gato. Não me pergunte como é que eu tomo banho. Mas quando o brasileiro Romário dos Santos Alves era menino, ele sonhava em se tornar o Hulk. O único problema era que o Romário era uma criança magricela, e isso o deixava inseguro. Então, à medida que foi ficando mais velho, ele começou a treinar na academia. Mas estava com dificuldade de desenvolver aqueles músculos volumosos do seu ídolo dos quadrinhos. Então, aos 15 anos, Romário foi apresentado ao Sintol. E aí tudo mudou. Ele achou que finalmente poderia alcançar o físico dos seus sonhos e começou a injetar 4 ml do óleo 2 vezes por semana. Em apenas 9 meses, os seus braços cresceram incríveis 20%. Tá pronto pra ver como é que ele ficou? Meu pai do céu, não ficou lá muito bom, né? E a aparência é só o começo. Além desse físico volumoso, o Romário desenvolveu dificuldades respiratórias e ficou muito letárgico. Acontece que todo aquele óleo tinha se solidificado em seus músculos e estava causando sérios problemas. Depois de consultar um médico, as coisas foram de mal a pior, quando ele recomendou uma, isso mesmo, dupla amputação dos braços. Devastador. Mas milagrosamente, no dia da cirurgia, os médicos mudaram de opinião. Ele foi autorizado a manter os braços, mas a sua família exigiu que ele parasse de injetar. Ele tá assim hoje? Eu sei, ele parou. Tá, que bom pra ele. Mas Romário não é a única pessoa a se tornar obcecada pelo grande monstro verde. Esse é Luiz Carlos Jesus, também conhecido como Luba Hulk. Ele ganhou uma base de seguidores bem grande nas redes sociais por causa do seu físico insano e seus movimentos de dança contagiantes. Eu não vou mentir, eu meio que gosto da energia desse cara. Mas o Luba diz que o seu imenso físico é totalmente natural. Pra manter, ele come muito cuscuz, salada e cerca de 30 ovos por dia. Segundo ele, essa alimentação, além de malhar por quase 30 anos, o levou a alcançar sua enorme estatura. Mas calma lá, eu adoro a positividade e a alegria do Lubão aí, mas os músculos inchados dele são claramente mais um caso de abuso de Sintol. É muito fácil ficar julgando, então eu não vou fazer isso. Mas eu lamento por ele ter sentido a necessidade de fazer isso. Então, Luba, se você estiver assistindo, cara, você não precisa dessa porcaria. E ele jura que é natural, né? Garotas, o que é essencial pra vocês em um parceiro masculino? Bom, se você acredita nas redes sociais, ele tem que ter 1,88 e ganhar muito dinheiro. E sabe qual porcentagem de homens americanos tem mais que 1,88? 6%. Ainda assim, meu algoritmo tá cheio dessa ideia idiota. Eu tenho 1,77, mano. Eu acho que eu sou alto já na média. Sua confiança. Moses, de 41 anos, disse que a sua estatura de 1,67 tornava impossível conseguir uma namorada. Ele tava se sentindo péssimo. Ele tentou de tudo, de sapatos de plataforma a medicamentos duvidosos e até consultou um curandeiro espiritual, mas nada funcionou. Num último esforço, ele passou por um doloroso procedimento de alongamento de pernas para ficar mais alto. Nesses procedimentos, os cirurgiões cortam os ossos das pernas superior ou inferior e fixam um dispositivo que lentamente afasta as duas extremidades do osso. À medida que o espaço se abre entre as duas extremidades, o novo osso cresce na lacuna. Se você acha que isso parece doloroso, é porque realmente é. Muitos pacientes que passaram pela cirurgia dizem que o procedimento de alongamento pós-cirúrgico é excruciante, mas valeu a pena. Pra Moses, sim. Ele gastou mais de $170 mil em 2 procedimentos de alongamento das pernas, na parte superior e inferior, e passou de 1,67 para 1,72. Que loucura! E quanto à sua confiança, ele encontrou uma namorada. Mas, mulheres, $170 mil. Não tô tentando estragar a festa, mas a altura de Moses não era o motivo pelo qual ele tinha azar no amor. Claro, algumas mulheres o teriam rejeitado de cara, mas o verdadeiro problema era que ele acreditava que a sua altura estava impedindo alguma coisa. Claro, a cirurgia foi bem sucedida. Eu não teria coragem não, mesmo sendo baixinho. Feliz por ele, mas ele não precisava ser mais alto. Imagina a dor que deve ser isso, trabalhar naquela voz insegura na sua cabeça que dizia que ele não era bom o suficiente. É porque é muito mais fácil arrumar um problema assim do que pensar que a culpa é dele, né? Tanto sucesso. Um homem chinês de 22 anos que também era inseguro sobre a sua altura, sempre sonhou em ser mais alto e finalmente viajou pro exterior em 2020 para
para fazer esse procedimento. Cara, mas mentira seu que isso é, sonho tipo, de comum 1,80 fazer se isso. transformou em um pesadelo, depois que complicações cirúrgicas o deixaram com osteomielite, uma infecção na medula óssea. Ele agora enfrenta deficiências permanentes e uma enorme dívida. Deus, E nossa, pra por quê? isso que Pra eu uma falo, vida gente. confinada em uma cadeira. Cara, No fim das cirurgia, contas, ele tá esse mais negócio é só baixo do se que for nunca e agora vai enfrentar barreiras realmente, maiores. assim, Eu não tô muito dizendo que a importante vida pra não você, é mais porque o risco difícil pra sempre vai pessoas ter risco. baixinhas, mas você não resolve uma mente insegura se livrando da coisa na qual ela tá fixada. Ela só vai encontrar outra coisa pra se concentrar. E se a Pelo melhor amor de Deus, solução gente. tem risco de Bando incapacidade de complexado. permanente, acho que é hora de encontrar alguém pra conversar antes de tomar medidas tão psicólogo, extremas, né? Concordo. Muito engraxadinho. Olha o título, cara. Engraçado. Então você quer Tá ficar bom. grandão, né? Influenciadores de Identifiquei. fitness vão dizer pra você comer mais calorias, mas tem outra maneira. Olha só esse cara. Meu Deus, que horror. Deus me livre. Ah, mas esse prato tá bonito, hein? Tá maluco. Ele finge que O come? bíceps dele é tão grande que ele nem consegue levar comida à boca. Cara. Mas não é porque ele tá em dia com o bizarro. consumo de proteína. Na verdade, ele usou algo chamado Sintol. É uma mistura bem Perigoso. desagradável de óleo, analgésicos e álcool, que pode ser injetada sob os músculos. Devia ser proibido isso aí, né? fisiculturistas usam pequenas doses para dar um impulso extra antes das competições. Ah, mas aí até que outras acho que faz pessoas, sentido, como eu não nosso faria, né? trapaceiro inchadinho Mas aqui, pra quem é usam pra fisiculturista, ganhar acho que faz aparência de sentido, músculos tipo, se forem enormes, sem pequenas fazer doses, esforço assim, só nenhum. pra dar uma Então, mais contornadinha. engraxados que os seus dedos nesse momento são seus músculos horrivelmente inchados. E acho que o Nos músculo nem últimos fica mais anos, forte, o Sintol né? parece ter crescido em popularidade, pro desgosto da comunidade médica. Vídeos de homens com músculos horrivelmente inchados podem ser encontrados em todas as redes sociais. Que perigo explodir isso aí, cara. Não, e olha, todo o corpo dele é bem menor do que o braço, sabe? Fica muito Cara, eu sei que eles feio, acham cara, isso muito legal, mas 100% tipo, tá maior que a desproporcional. cabeça dele. E esse usuário de Sintol não parou nos braços. Ele injetou nos ombros de Nossa, um dá um jeito negócio que no ficou estômago, parecendo cara. um Gundam. Porra, Em não vez de consigo essa, proteger não, a Federação Perdão. da Terra do Principado de Zeon, talvez ele devesse focar em proteger a si mesmo. Ai, Bom, além gente. das óbvias deformidades físicas, tão o Sintol melhor pode causar um muitas homem complicações de magrinho, saúde ao longo da vida, buchudinho. como danos nos nervos, danos nas artérias, ataques cardíacos e derrames. O pessoal não E tem medo remover não, tecido gente, pelo amor de danificado ou Deus. morto pode exigir uma cirurgia dolorosa. Essa substância não é brincadeira. Não é. E essa é a questão. Não existem atalhos para ficar em boa forma. Mas, infelizmente, não é a última vez que o velho Sintol vai fazer uma aparição. Belas Minha curvas. nossa. O vídeo parece estar Sabe escalando. qual é a característica que eu Ai, mais que linda gosto em uma essa. mulher? Sim, aquelas duas grandes protuberâncias bem redondinhas. Ah, poderia ficar olhando pra isso o dia inteiro. E, francamente, bonito, não ninguém tem é melhor como nisso que a negar. modelo ucraniana Anastasia Pokrychuk. Olha só. Deus do céu, que coisa tenebrosa. Ela é modelo? Não é possível. Não, peraí, vocês pensaram que... Não, claro que Eu não. tinha entendido Não, desde o a começo, Anastasia tá bom, ganhou papai? sua grande base de seguidores nas redes sociais, postando Cara, vídeos do isso seu aí já tá rosto no nível só fortemente pra ganhar alterado. Mas ela nem sempre foi assim. visualização e- Até os 26 anos, e a fica Anastasia famosa não e era dinheiro, diferente né? de qualquer outra pessoa. Só que isso a incomodava. Desde então, ela perdeu a conta Ela de sabe quantos que ela tá procedimentos ou deformada. quantos milhares de dólares foram precisos para alcançar o seu visual único. Coisa Ela tenebrosa, fez cara. preenchimentos nas bochechas, nos lábios, botox Nossa, e ficou até muito remodelou feia, a véi. mandíbula. Coitada. Nossa, isso é muito trabalho. E agora ela tá praticamente E ela era irreconhecível da bonita sua versão antes. antiga. Rapaz, essa aqui é uma situação complexa. A Anastácia tava ótima antes. Nossa, então me cara, ela entristece era que ela bem tenha mais sentido a bonita necessidade antes. de tomar medidas extremas pra ficar feliz consigo mesma. Mas Tá, eu ela só também queria acho que ficar ela igual pode um fazer o mutante, que entendeu? quiser com o corpo Ah, dela. tudo bem, e a eu Anastácia acho. diz que tá feliz com a atenção que o seu visual Tá com exótico, duas como bolas ela mesma nas descreve, tetas também. lhe traz. Mas é difícil comentar Pode sobre a vôlei. estabilidade psicológica de alguém disposto a se desfigurar pra ficar famosa. E eu não tô dizendo que alterações e melhorias são ruins. Mas Não, onde é eu que sou a gente super a traça favor o de um limite? preenchimento, ou seja, mas eu tô não andando nesse em círculos nível. aqui. Me conta o que você acha nos Eu comentários. fiz meu nariz, mas eu acho... Foi só a Implantes única coisa que eu fiz. Eu acho que ficou natural, do jeito que eu queria. Nem E todo era um mundo problema com muito músculos grande pra mim. questionáveis Mas optou só. pelo atalho do Sintol. Alguns caras desesperados escolheram uma opção ainda mais curta. Depois de passar por um divórcio complicado, um homem britânico chamado Brett estava se sentindo deprimido, emocionalmente, romanticamente e pior ainda,
ainda, fisicamente. Então Aí, ele decidiu né? que medidas Os drásticas 3 eram pilares da necessárias para desgraça. resolver os seus problemas de imagem corporal. E ele sempre quis ter um peito muito maior. Mas Embora malhava, pessoas cara, que vai nem eu e malhar, você terminou o pudessem ir à relacionamento academia por aqui, ó. alguns meses e tentar fazer isso malhar, naturalmente, Brett achou que não tinha esse tempo. Em vez disso, ele optou por implantes peitorais. Peraí, implantes no peito... Dá pra botar implante? Cara, então, próteses femininas são bolsas de silicone líquido feitas para se parecerem com tecido macio, como mostrado pela nossa amiga Anastácia. Já os implantes masculinos são blocos de silicone flexível feitos para parecerem músculos. O Cara, eu nem problema é que sabia os que isso implantes tinha. peitorais têm uma taxa de complicação muito alta, muito maior do que o procedimento feminino. Por quê? E assim, Brett contraiu uma infecção horror, meu horrível Deus. que fez metade do seu peito inchar pro triplo do tamanho. Nossa, isso parece doer Tadinho. muito. Os médicos tiveram que remover o implante, mas isso deixou É que com assim, uma quando a aparência pessoa vai fazer desigual. cirurgia, Então ela eles não removeram tá um outro pensando, implante né, também. nos riscos, Só que tinha um então- problema. A maior parte do seu tecido natural já tinha se dissolvido por baixo dele. Cara, essas que coisas é muito situação. perigosa. Felizmente, Brett pode reconstruir os seus músculos peitorais da maneira natural. Ok, Mas teria sido tem bem solução, mais né? fácil se ele tivesse feito isso desde o começo. E mais barato também, né? Porque é uma Vexames cirurgia de muito Photoshop. caro. Isso eu gosto. Eu particularmente entendo um pouquinho de Photoshop. Bem-vindos é ao muito legal. 98º Vocês não tem ideia de quanta gente edita, cara. Photoshop Fala Sério. E pior que é mais comum que a gente pensa, né? Essa noite. Obrigado. É hora de anunciar os indicados desse ano Bora. para o pior físico. Prontos para alguns vexames de Photoshop? Vambora. Os indicados são Só manda. um total de 10 músculos abdominais, este Caraca! galã dos anos 2000, pelo seu papel Isso sim em é um atividade para abdominal. E você pensando que essa tatuagem tribal brega bom. já era ruim o suficiente. E o nosso segundo indicado chega botando tudo abaixo. Realmente um físico de quebrar a internet. Ai, E o nosso terceiro cara. indicado é os Vingadores. A cinturinha Vergonha desse infinita. tamanho. Com esse cara que queria tanto Nossa, se até parecer um volumão com o na Hulk calça que dele é dobrou a editado, mano. realidade do espaço-tempo. E o vencedor é atividade para abdominal. Ele quebrou Parabéns, toda vem aqui a pegar o seu anatomia. P. O que tá acontecendo? Parece que o segundo indicado não tá muito satisfeito. Corre, galera! Greg Valentino. Nem todo mundo que aumenta os músculos se recusa a malhar. O fisiculturista Greg Valentino começou a levantar peso Ah, eu acho quando tão tinha feio o apenas fisiculturismo. 13 anos e se apaixonou Sinceramente. pela vida na academia. treinando perigoso por incríveis levantar peso tão 23 novo anos. assim. Mas enquanto o Gregão Tipo, envelhecia, ele começou a ter não dificuldades para retarda acompanhar os caras o mais crescimento? jovens e bombados da academia. porque Isso de começou a acordo afetá-lo. com- Cara, a com a comparação idade, vai realmente é diminuindo a várias mãe da coisas, né? frustração. Então O Greg metabolismo pensou, vai se não pode desacelerando. vencê-los, junte-se a eles. E começou a injetar 3.000 miligramas de Sintol toda semana. Ai, Em esse pouco de novo tempo, Sintol, seus cara. bíceps incharam Olha para que impressionante coisa horrível. 71 centímetros. Mas E o pior nem é que eu tudo acho que era eles tão acham bom bonito quanto isso, parecia. sabe? Greg desenvolveu abscessos dolorosos e inchaço por se injetar repetidamente. Que horror, Mesmo assim, cara, ele continuava. que Até que agonia, uma só de ocasião, imaginar ao isso. reutilizar uma agulha, ele conseguiu romper um dos abscessos no bíceps. Seu braço praticamente explodiu e todo tipo de fluido horrível Ai, que agonia, começou a vou sair morrer, dele. tô baixando até a Simplesmente pressão. horrível. Ele foi levado ao hospital Ai, para minha drenar o pressão tá excesso de baixando. fluido e remover o Sintol. Mas pode ficar tranquilo porque incrivelmente ele se recuperou. Hoje em dia ele superou As pessoas sua arriscam a obsessão própria e saúde exibe um pra essas visual coisas bem mais doentes. natural. Ainda bem, um brinde à boa saúde do Greg. Estado de alerta. Parece que é humano. Esse é Neven É o Ciganovic, Ultrashed, uma é o personalidade da Ultrashed, TV da achamos Croácia, que parece com uma boneca Bratz. Em 2017, ele viajou para o Irã para sua terceira rinoplastia. O procedimento Terceira? simples era para corrigir o seu septo, que é a parte da pele entre as narinas. Mas fala sério, o nariz não é um músculo... Blá, 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 blá. Não é o nariz dele que importa. Depois da cirurgia, Nossa, mas o Neven nariz acordou dele com uma ficou bem sensação falso também, né? inesperada e desconfortável. Digamos que o pequeno Neven estava em posição de sentido. Ok, acontece às vezes. Como assim? O problema é que o negócio não baixava. E aí, o que se faz nesse caso? Bom, nosso tem a ver amigo com o aí nariz? desenvolveu priapismo, que fez com que o seu membro ficasse em modo alerta por 3 meses inteiros. Foram necessárias eu nem 3 sabia que existia cirurgias com isso. cortes no seu... Ai, que Pra dor. drenar o... através de uma agulha. Meu Deus, Não deve chega ser a tá muito divertido, lacrimejando aqui. O priapismo é algo muito improvável. Gente, no eu nunca caso de tive falar Neven, nisso. ele foi induzido Que acidentalmente horror. quando um suplemento alimentar que ele estava tomando reagiu com os analgésicos da cirurgia. Mas esses casos são Florzinha ali, cara. extremamente raros. Felizmente, Neven diz que tudo lá embaixo O nariz voltou dele é normal, menor que que é um ali. dedo, Mas se é meio duvidar. estranho, né? Todas as minhas bonecas Bratz eram totalmente lisas lá embaixo. Quer dizer, as bonecas da minha irmã. Não sei como é que foram parar no meu quarto. E assim chegamos ao fim do vídeo. Qual desses contratempos musculares mais te chocou? Não se eu acho que esquece de esse deixar último, um esse comentário. eu nunca tinha ouvido Aproveita falar. e me conta se você gostaria de ver uma parte 3 desse Quero. vídeo. Até a Pode próxima e gravar obrigado que por eu assistir. quero reagir. Gente, que bizarro, bizarro, sabe? Porque as pessoas ficam completamente deformadas
e elas não percebem, tipo, elas cada vez aplicam mais e mais e não percebem, assim, não tem um limite. Isso tá acontecendo muito também no Brasil, né? A gente vê aí nas redes sociais. Guys, a lição que fica é a seguinte: não usem produtos, né? Não usem químicos, seja natural, ou faça que nem eu e não faz nada, né? Não vai pra academia, fica assim, tá tudo bem, não importa. Pior é que, tipo, a maior parte ali chega a ser triste, sabe? As pessoas se arriscando a vida pra ficar marombada. Ai, que horror. E não é bonito também. Pelo menos aquele pessoal ali do Photoshop, né? Tentou um jeito mais fácil, mais natural, que não machuca. Gostei. O prêmio foi muito inteligente, muito legal.